Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, professor, aluno que está aqui, que Deus abençoe. Amém, né? E hoje nós estamos aqui com vocês para trazer, né, dicas pedagógicas para a sua aula. Estamos na 7ª lição, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários, né? Lembrando que a nossa lição esse trimestre fala sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na 7ª lição, ela vai corresponder exatamente à metade da lição esse trimestre, né? Porque é um trimestre com 14 lições, né? Então, aqui nessa sétima, chegando à 7ª lição, você pode, né? Já começo com a sugestão de fazer um panorama geral de todas as lições que já tiveram anteriormente. Então, perguntar com as lições que iniciaram, né? Então, de fato, o que é missões? Por que precisamos fazer missões? O que são as missões transculturais no Antigo, no Novo Testamento? Então, tanto você pode fazer um panorama geral de forma oral, né, retomando com os alunos essas lições anteriores, quando você pode fazer um pequeno, né, uma pequena linha do tempo com o número de cada lição e perguntando uma palavra-chave para cada lição e perguntando o que cada aluno ali aprendeu de forma rápida, nada que comprometa, né, o seu planejamento para a sua aula, mas que eles possam resgatar aquilo que já tem sido falado para começar, né, a iniciar a lição de hoje, que tem por objetivos, tá? Explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, esses são os objetivos da lição de hoje. Irmã Rosimar, qual é a dica pedagógica que a senhora traz para a lição de hoje? Irmã Manu, hoje as nossas dicas estão muito maravilhosas, porque nós temos uma lição muito reflexiva, né, que vai falar sobre a responsabilidade da igreja com os missionários, e nós vemos aqui, já vamos iniciar fazendo uma dinâmica, né, o professor pode convidar 2 duplas para participar, né, e essa dinâmica, ela é bem legal, bem atrativa, porque vai trabalhar a socialização dos nossos alunos, né? Então, nós vamos trabalhar, o nome da dinâmica é Bíblia na mão. Então, você vai separar 4 lugares com 2 duplas, né? E vai vencer a dupla que melhor se expressar e explicar o versículo que está escrito no livro de Atos, capítulo 13, versículo 3. Então, eles têm que achar esse versículo que o professor citar, eles têm que agir com muita rapidez para abrir o versículo, ler o versículo, explicar. A melhor dupla, mais rápido, vai ganhar um mimo, né, que o professor vai estar levando nesse dia. Então, nós sabemos que a igreja é o local, é o agente, né, mediador no envio de missionários. Isso aí a lição vai explicar bem sobre essa parte. Então, nós vemos que nós vamos refletir com nossos alunos, queridos, após essa dinâmica, não vai ficar apenas nessa. Logo após, o professor vai perguntar aos alunos, a dupla, né, quem era Paulo e quem era Barnabé. Então, ele vai fazer, e qual era a missão deles. Então, vai ser um momento de interação que os alunos vão refletir juntamente com a sala. E logo após essa dinâmica, professor, vamos refletir com a turma, né, com os estudantes, que não podemos ignorar o fato de que essa passagem também diz que Saulo e Barnabé foram separados pela igreja em Antioquia, né, com jejum, oração, imposição de mãos, e quando eles partiram em sua primeira viagem missionária, o texto diz que eles, a igreja em Antioquia, os enviou. Então, nós vemos aqui que deu processo de envio, mas ele trabalha através da igreja local.
E, nesse sentido, a igreja serve como um agente mediador no processo de envio. Em outras palavras, nós dizemos que é a igreja que confirma a chamada de Deus e consagra missionários para a sua tarefa. Então, depois que fizer, professor, essa reflexão com seus alunos, tem outra dica que você pode estar fazendo, é, utilizando durante a semana, né? Você pode escolher uma dessas dicas que eu frisar aqui, né? Que eu colocar. Então, você pode utilizar do uso do celular, do WhatsApp, né? Que eu acredito que a sua turma tem um grupo do WhatsApp. Então, durante a semana, você vai colocar, vai levantar uma enquete para aguçar a curiosidade pela aula, né? Vai discutir conceitos. Lá no grupo, lá no celular, no WhatsApp, já tem essa configuração que disponibiliza uma enquete, né? Então, vamos debater o sistema de apoio missionário. O debate você vai iniciar perguntando. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e continua das igrejas, né? Contínua das igrejas em todo lugar. Como você acha que deve ser dividido essas responsabilidades? Então, vai ser uma enquete, né, que você vai perguntar aos seus alunos durante a semana, e quando ele chegar em sala de aula, com certeza, ele vai estar motivado a responder essa pergunta. Mas, chegando em sala, professor, você vai perguntar ao seu aluno, utilizar o método debate para proporcionar uma reflexão participativa entre os seus educandos, né? Dividir a turma em grupo para participar dessa enquete que foi feita, né? Você vai dividir a turma em grupo e, em seguida, peça para que discutam dentro dos respectivos grupos, aquele grupo que já foi formado de dupla, você pode permanecer com aquele grupo e acrescentar mais, né? Então, como vai ser? Então, em seguida, peça para que discute dentro dos respectivos grupos sobre os pontos a seguir. Então, abra a sequência, o debate geral com os demais grupos e ouça, professor, com muita atenção as respostas e veja se os demais grupos concordam com as opiniões emitidas. Então, nós vamos responder esta pergunta que nós fizemos no grupo, né, do WhatsApp, nessa enquete. Então, com certeza, os alunos eles vão estar motivados e entusiasmados, né? Com certeza, com essa pergunta para ser respondida em sala. E é isso aí, mamãe. Verdade, né? Gera realmente bastante movimentação, né? Bastante interação entre eles, o que é muito bom porque acaba ressignificando os conhecimentos e partilhando também aquilo que sabe. A dinâmica que eu trago para vocês, né, tem por título Recursos para a Missão, certo? E a ideia aqui é entregar uma folha, certo? Metade de uma folha de papel A4, lápis ou caneta, para pode ser para todos os alunos, dependendo do tamanho dessa classe, para todos os alunos, ou você pode dividi-los em 2 grupos, 3, a depender da maneira como você queira ouvi-los, né, para aplicar. E aí você vai dizer que eles vão representar, né, um campo missionário, missões aí, um missionário, um grupo ali, pode ser o grupo ou individualmente, e eles receberam uma oferta, né, de 10 mil reais. Você pode colocar qualquer valor, né, aí uma oferta de 10 mil reais, e que eles fariam pensando na obra missionária? E aí você pede para eles listarem, né? O que você faria dentro da obra do Senhor com este valor, né? Você recebeu esta quantia e como é que você ajudaria, o que você faria? Isso por quê? Né? Aí você vai, deixa eles escreverem e depois pede para eles agora. Aí agora você vai dizer que esse valor foi um engano, na verdade não era 10 mil, era apenas 1.000, né? E agora, dentro de toda essa lista que eles colocaram, o que é mais essencial? E agora você vai pedir para cada um deles analisarem entre eles e falar a que eles escolheram como essencial para essa oferta de, né, 1.000 reais, agora que diminuiu de 10 para 1.000.
e vai dizer que, né, apresentar, né, ali eles vão falar por que que escolheram né, aquela estratégia ou aquela necessidade, colocaram como mais importante, considerando o valor a ser recebido. E aí você vai gerar uma reflexão, né, de que apesar de Deus, né, ser o dono do ouro, da prata, mas que os missionários eles contam com esses recursos, né? Então vem dali, dali, então Verdade. são recursos que muitas das vezes são fixos e outros não, mas que ele conta com uma determinada quantia, com um determinado valor para estar fazendo aquela missão, né? E uma vez, ouvindo o testemunho de uma jovem missionária que estava no campo ali no Piauí, né, no sertão do Piauí, divisa com a Bahia, ela disse que ao chegar naquele local em que tinha a casa, né, missionária e tinha a igreja, ela quando chegou naquele lugar totalmente diferente da sua casa, né, e ela entrou ali e fez uma lista para o Senhor e o apresentou em oração, não apresentou a mais ninguém. E tudo aquilo que ela tinha colocado naquela lista, Deus proveu, né? E aqui nós temos não só esse testemunho, mas você pode lembrar do testemunho de Gideão, né, com os 300 ali, né, que vem vários, mas voltam os covardes e ele vence aquela batalha com os 300. Então, Deus é aquele que multiplica, assim como também multiplicou o azeite da viúva, e que todos nós temos um recurso essencial para esta obra missionária, que é a oração, né? Então, mesmo que você não possa contribuir, é algo que a gente já tem falado nas lições, nas dinâmicas anteriores, né? Então, mesmo que você não tenha, né, o recurso financeiro para enviar, mas que você possa, né, ter como um compromisso de oração, orar para que Deus levante mantenedores, para que Deus levante pessoas que venham abençoar essa obra que precisa tanto, né, em diversos lugares, tanto do nosso estado como do país, né? Porque nós sabemos que a nossa missão é anunciar o evangelho, né? E a gente, nós que estamos aqui na igreja, em nossos cargos, né, no conforto da igreja, podemos fazer isso em ações, né, promovendo ações na nossa igreja, na nossa comunidade, assim como também podemos estar orando por aqueles que estão fazendo missões fora, tá? Então, era a dica que nós tínhamos para a lição de hoje. Desejamos que Deus continue abençoando a sua aula, a sua vida, né? Curta, compartilhe esse vídeo, também comente. Caso você tenha uma outra dica, deixe aí nos comentários para que outros também possam ver, né? E também comente sobre como tem sido essas dinâmicas em sua aula. E agradecemos também a direção do DENEC pela confiança, pela oportunidade de estarmos aqui. Irmã Rosimar, suas considerações? Irmã Manu, querido professor, né? Esperamos ter contribuído para o enriquecimento, né, de sua aula e desejamos que tudo esteja bem com você, né, com seus alunos, com sua família e tenha uma semana feliz e abençoada e até a próxima dica pedagógica. Amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.